Você sabia que nem tudo que é seu antes do casamento vai ser dividido no divórcio? E que também a partilha talvez não seja 50-50? Esses são um dos vários mitos que existem sobre partilha de bens. E eu vou te explicar um pouco mais nesse vídeo. Fique comigo até o final e eu te explico o que é verdade e o que é puro mito do direito de família com relação à partilha. Sou a Ingrid, sócia da Lemes Teixeira Advocacia, escritório especializado em direito de família e sucessões, com mais de 1000 processos ativos somente com relação a essa demanda sobre partilha de bens, e estou aqui para solucionar essas dúvidas juntamente com vocês sobre partilha de bens. Hoje, nesse vídeo, a gente vai trazer os 4 principais mitos sobre partilha de bens. Se você tiver outros mitos, outras dúvidas sobre o direito de partilha, pode deixar nos comentários que a gente pode ir te respondendo, tá? Mas vamos dar início a essa desmistificação do direito de família, especificamente na partilha de bens. Mito 1. Sou casada em comunhão parcial de bens. Tudo será dividido 50-50? Não, gente, isso é um mito. O que será partilhado entre o casal que casou em comunhão parcial de bens são os bens que foram adquiridos durante a constância do casamento, independente de como foi adquirido. Eu paguei, ele pagou, pagamos em conjunto. Se está registrado o nome de vocês, será partilhado entre os cônjuges, independente de quem pagou, independente de quem assumiu aquela dívida, aquele valor da compra, os bens são partilhados igualmente entre os dois. Agora, se você tem um bem que foi adquirido antes do casamento, esse bem não é partilhado. Esse bem é 100% seu ou 100% do seu ex-cônjuge, se foi ele que adquiriu antes do casamento. Na partilha da comunhão parcial de bens, os únicos bens que são partilhados entre aquele casal são os bens adquiridos durante a constância. São aqueles bens comuns. E os bens que foram adquiridos antes da constância do casamento são os bens particulares, onde o seu outro cônjuge, onde o seu ex-cônjuge não faz parte da divisão daquele bem. Segundo mito, meu cônjuge me traiu. Ele perde o direito aos bens? Gente, hoje na legislação brasileira, a traição não faz você perder o direito à partilha de bens. Hoje, com a realização de um divórcio, não é nem discutível o motivo desse divórcio. Se foi amigável, se foi por causa de traição, se foi uma decisão dos dois, se foi porque vocês não estavam mais se relacionando, isso não é entrada em discussão. Então, se seu cônjuge te traiu, não, ele não perde o direito à partilha de bens. E depende da comunhão que vocês se casaram. Se casou na comunhão parcial, ocorre igual na que falamos anteriormente. Na separação total não existe partilha, só existe bem particulares. E na comunhão universal, todos os bens são partilhados. Mas infelizmente hoje no Brasil não há nada que possamos fazer para impedir o cônjuge de ter a partilha por causa de traição. O que podemos pedir em causa de traição é um dano moral. Em cada caso é um caso. Existe a possibilidade de ser pedido, mas tem que ter algumas características. Isso tem que ter manchado seu nome perante a sociedade, tem vários requisitos. Se seu caso é um desse, entre em contato com a gente que a gente analisa o seu caso concreto. Mas com relação à partilha, o cônjuge que cometeu esse ato extraconjugal não perde o direito à partilha dos bens. Terceiro mito. Se o imóvel está somente no nome do meu marido ou da minha esposa, eu não tenho direito àquele imóvel? Não, gente, isso não é analisado. O que é analisado é se ele foi adquirido durante a constância, em caso de comunhão parcial ou em caso de comunhão total, tá? A gente analisa quando aquele bem foi adquirido. Se foi adquirido na constância e você é casado em comunhão parcial de bens, aquele bem vai ser partilhado entre vocês dois, tá? Agora, se foi adquirido antes ou depois, em qualquer tempo, e você é casado em comunhão total, aquele bem é partilhado, independente se não está no seu nome. Se está no nome só do seu ex-cônjuge, ele é partilhado. O importante é estar em nome de alguns dos dois cônjuges. O problema é quando está em nome de terceiros. Ah, está no nome do meu sogro, da minha sogra. Isso, infelizmente, a gente tem que tentar comprovar que, apesar de estar em nome de terceiro, o bem é do casal.
uma vez que não é possível partilhar bens em nome de terceiros. Quarto e último mito. Se eu sou casada em separação total de bens, não há de se falar em partilha? Então, pessoal, é um caso muito específico. A comunhão da separação total de bens é quando o casal, ao se casar, considera-se que todos os bens adquiridos na constância ou antes são particulares, então não tem bens em comum entre o casal. Então, no momento do divórcio, não há de se falar de partilha, né? Porque não tem bens comuns a ser partilhados. Os únicos bens que podem ser partilhados nesse caso são bens que foram adquiridos, houve a comprovação da contribuição de ambos os cônjuges para a aquisição daquele bem, ou se está registrado no nome de ambos os cônjuges. Aí a gente partilha aquele bem, mas não por causa do divórcio, não por causa da comunhão, mas sim como se fosse uma dissolução de condomínio, onde você não é obrigado a manter um condomínio com aquela pessoa sobre aquele bem, né? Então, a gente faz uma dissolução. Pode ser até em outro processo, tá bom? Mas em separação total de bens, não existe bens em comum daquele casal. Só vão existir os bens particulares, aqueles que eu adquiri, aqueles que o outro adquiriu. Então, não se partilha, os que eu adquiri são meus, os que o outro adquiriu são deles, tá? E os bens que a gente adquiriu em conjunto, onde é comprovado que nós dois colocamos valores para a aquisição daquele bem e o bem está registrado em nome dos dois, aí a gente faz a chamada dissolução de condomínio, onde eu não sou obrigado a me manter condominiada com ninguém que eu não queira ou ter uma sociedade com ninguém que eu não queira. Então a gente faz essa dissolução, mas na separação total não existe partilha. Agora, depois de trazer esses 4 principais mitos, eu quero saber de você. Algum desses que eu contei, você acreditava no mito? Tem algum outro mito que eu não citei aqui e você tem essa dúvida? Deixa nos comentários, entre em contato com a gente, compartilha esse vídeo com quem já te falou algum desses assuntos e você viu que a pessoa não está entendendo muito bem. Se você ou algum amigo está passando por essa situação, entre em contato com a gente para a gente solucionar a sua partilha de bens.